35º Festival de Música aqui em Cascavel. Isso mesmo, já tá acontecendo algumas atividades, alguns shows, e hoje nós recebemos aqui na nossa cidade, no município de Cascavel, nada mais, nada menos do que esse espetáculo do que é e do que faz a música, não só nas redes sociais, não só no digital, mas aqui, junto conosco. Então está aqui do meu lado hoje Fábio de Lima, sim, exatamente, ele que é multi-instrumentista e vai bater um papo comigo e com você que acompanha e é seguidor aqui do podcast Conversa Livre. Então vamos bater esse papo que começa aqui, mas termina bem longe. Fábio, prazer ter você no nosso podcast Conversa Livre. Ô, Mário, o prazer é meu, muito obrigado, fico muito feliz. Que maravilha! Aí, um grande abraço aí a todos os espectadores que acompanham o Conversa Livre, Conversa Livre. A gente bate um papo sobre cultura, música, dança, o que é muito importante. Fábio, conta para nós que está em casa rapidinho aí, porque você está aqui hoje com uma tarefa bastante importante que é o workshop. Mas conta para nós a sua história, como que tudo começou aí para você chegar nesse espaço e promover música de qualidade. Eu acho que a música faz parte da vida das pessoas de uma maneira muito especial e muito mágica, Mário. Assim como qualquer outro tipo de aptidão, né? Tem pessoas que às vezes têm um talento para desenhar ou para cálculos matemáticos, para criar obras fictícias, enfim, cada um acaba se descobrindo da sua maneira ou a sua forma. E na música não é diferente, então eu acho que, e a gente pode depois até perguntar para todas as pessoas que estão presentes agora e as que vão chegar, se de repente elas não compartilham dessa mesma ideia, mas a música, ela faz você entender o que significa vocação. É uma chama interna e você simplesmente não consegue fugir dali. E aí, desde quando que você sentiu essa vocação, essa música dentro de ti? Olha, aí que tá, porque assim, por registro, assim, o que a gente tem de registro aqui, né, da minha família, assim, meu avô, músico profissional, pai do meu pai da minha mãe, meu pai foi músico, minha mãe tem um conhecimento grande de harmonia, de percepção, meu irmão foi músico profissional, os meus amigos de infância, todos músicos, então eu venho de uma família que já tem essa tradição. Já consome essa mercadoria que é tão agradável, né? A arte, ela, ao longo do tempo, ela se desenvolveu de uma forma incrível. E hoje a gente tem essa facilidade, por exemplo, de gravar com um equipamento simples e poder levar essa mensagem para as pessoas. Mas 100 anos atrás, 100 um pouco mais, 150 anos atrás, para você ter música na sua festa, você tinha que contratar. Hoje também é assim, mas não dava para colocar o rádio tocando. Então não existia rádio, não existia gravação. As gravações de cera, as gravações de vinil partiram ali ainda da primeira década do século XX, então as coisas foram se desenvolvendo muito vagarosamente nesse sentido, e a gente tinha ainda algumas outras tecnologias, como os discos de cera, né, as gravações em cera que aconteciam lá no século XIX, mas com uma qualidade muito baixa, então as pessoas não consumiam, além de ser muito caro. Então, quando o vinil ele começa a aparecer, como eu expliquei, né, na década de 10, de 20, ali do século XX, isso se torna mais popular. Os vídeos, em especial, eles partem da segunda metade desse século. Então, o que a gente tem hoje como uma base é que de 100 anos para cá, essa forma mais moderna de espalhar a arte, ela foi ficando cada vez mais acessível, mas ela era muito complexa se você voltar. A gente está falando de 100 anos atrás, que não é tanto tempo assim, né? Há 100 anos atrás foi ontem. Para pensar o quanto nós tivemos de tecnologia e avanço nesse período, mas tudo muito compacto, né? Muito num curto tempo, exatamente. Curto tempo. Porque se a gente vai pegar, por exemplo, o período barroco, da época de Johann Sebastian Bach, por exemplo, um cara nascido em 1685. Então, nessa época, a única forma de ouvir música era se você contratasse um músico. Não era possível ouvir através de um equipamento, ou de um fone, ou de um disco, ou de um CD, ou de um MP3, ou de uma música na nuvem. Então eu acho que isso facilita muito e torna a música muito mais interessante hoje e o mundo muito mais ligado em tudo isso.
Então acho que a música ela tem esse caminho meio natural, e para mim não foi diferente, vindo de uma família já de músicos profissionais e dando continuidade a essa ideia, acho que isso traduz um pouco de como a gente hoje pode lidar com isso. E como um bom curitibano, você é adepto a essa vida boêmia da música que ela se permite também? Então, no meu caso, o que acontece, Maria, é que eu tenho uma linha um pouco mais de música instrumental e a minha formação acadêmica está dentro da música clássica. E vamos falar dessa condição também acadêmica, que é muito importante. Isso, claro, sem dúvida nenhuma, né? Ali é o centro das ideias e onde você faz também um link muito interessante, né, com o mundo exterior. Mas, por se tratar de música clássica, a gente está falando sobre música no teatro, como é o caso hoje. Então não é aquela coisa assim, ninguém vai tocar Bach e Beethoven ou Tárrega e Torroba Na calçada. na calçada, ou para a galera que vai tomar um chopp, por exemplo. Até pode ser, não vejo nenhum problema, até acho legal. Mas em geral, isso acaba surgindo essa diferença, né? Então a música boêmia, curitibana, e até poderia citar um grande amigo, que é o João Gilberto Tattara, que é um dos grandes compositores do Paraná. O Diego Bueno está junto hoje aqui, que é um parceiro também do Tattara nas composições, e talvez ele possa concordar com essa ideia, de que quando a música está mais relacionada à ideia popular ou à expressão poética, musicada, ela se conecta um pouco mais com essa ideia da boemia, da música da madrugada, da diversão com os amigos. A música clássica é um caminho muito solitário, ainda mais para um solista como eu. E eu imagino, além de solitária, ela também é muito da condição estudiosa que precisa ter para chegar na excelência da música. E aí fala para nós que estamos assistindo esse momento incrível que é estar aqui em Cascavel, nesse 35º Festival de Música, da tua condição acadêmica, que você chegou aí aos patamares grandiosos de estudo para estar aqui. Oh, que pergunta interessante. Eu acho que a disciplina ela é muito importante na rotina de qualquer pessoa, independente da característica profissional, se ela vai para o lado musical ou se ela tem uma relação com ser âncora de um programa de entrevistas, ou, enfim, um profissional de qualquer outra área e tem a música como hobby. Então, quando você começa a pensar por esse ângulo, você também entende que essa vocação ela tem um sentido muito mais forte. Então, dessa maneira, eu também acabei sendo direcionado a esse lado acadêmico. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Henrique Pinto, que é um dos maiores didatas, né, o dono dos maiores métodos de aprendizado do instrumento, do nosso instrumento, do violão, aqui no Brasil, como o meu principal mentor aqui, enquanto eu estudava ainda lá em São Paulo. Não? Me mudei para São Paulo, fiquei morando um tempo lá para estudar, fiz faculdade sob a orientação do Henrique. Depois eu fui para Londres, onde eu fui admitido na Royal Academy of Music e fiz mestrado em violão clássico. Lá também eu tive a oportunidade de participar de um grande evento, que era um prêmio concedido pelo grande mestre Julian Breen, e era dado presencialmente, né? Era a crivo do próprio violonista, do próprio artista. Então não tinha uma banca de júri ou pessoas que falavam em nome de determinado artista. Hoje, por exemplo, você tem o concurso Chopin de piano, mas Chopin já é falecido. Você tem o concurso Francisco Tárrega de violão, mas ele faleceu em 1909. Então tem pessoas que vão falar em nome dele, vão falar, olha, você venceu o concurso Tárrega, agora você recebeu o prêmio Julian Breen, do próprio Julian Breen. Nossa! E foi a última edição, foi 2012, em Dorset, na casa dele, foi a única edição que foi na casa dele. As demais foram realizadas ainda lá em Londres mesmo, na Royal Academy. E eu acredito que você tenha trazido toda essa disciplina para compor, junto com outras pessoas, todo esse material, o que você recebeu lá, e trazer e ministrar isso para outras pessoas. A ideia hoje é exatamente essa. A gente vai bater um papo com toda essa turma que está estudando violão, que está batendo um papo sobre isso. E ainda além, né, a proposta ela diz respeito especialmente sobre a junção da tecnologia
com a carreira de um músico, seja ele profissional ou amador. O amadorismo, ele não parte de fazer aquilo de uma forma com menor qualidade ou com baixa qualidade. O amadorismo significa você não viver daquilo profissional. O profissional significa que é disso que você vive. Então, eu conheço diversos músicos amadores, nesse sentido, que são músicos superiores a alguns profissionais, por exemplo. Porque às vezes o cara que toca sempre aquela mesma música no barzinho da esquina e abre sempre a mesma pasta com a mesma cifra durante 15 anos, ele está um pouquinho para trás daquele cara que fica pensando em trocar de instrumento, ou mantém as cordas novas, e estuda sempre uma obra nova e memoriza tudo isso. Entende? Então são essa relação... as fórmulas, né, das composições e das personalidades também, né? Eu acho que é uma relação assim de como você encara aquilo que você gosta de fazer, independente de ser a sua profissão ou o seu hobby, porque todo mundo precisa de uma válvula de escape e todo mundo tem a sua profissão. A profissão está dando a vocação, a válvula de escape não diferente disso. Fábio, quem está aqui está ansioso e ansiosa para esse workshop, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Mas eu também acho que as pessoas estão bem curiosas e bem ansiosas para ver você tocar um pouquinho para nós. Com certeza, né? Porque eu acho que quem está em casa, quem está acompanhando o podcast, também quer ver esses clássicos dos quais nós já acompanhamos, mas agora nós queremos ver aí a partir da tua arte. Ah, que legal. Vou aproveitar então e vou tocar uma obra de um compositor amigo chamado Ulisses Rocha, ou pelo menos um trechinho, eu vou passando por trechinhos aqui. Vamos lá ver alguns trechinhos para a gente ganhar esse tempo aí e aproveitar. E esse é um baiãozinho que eu vou tocar depois completo aqui, a turma gosta bastante, pelo mundo todo, e chama-se Rindo da Saudade. O pessoal tá ansioso pelo workshop, então bora lá para a gente finalizar e já ir para a prática. Já emendo numa outra dele aqui, que é maravilhosa. Essa Rio Acima. Um trechinho também. E ainda assim, para a gente fechar, vamos fazer uma mistura com algumas coisas mais modernas. Vamos lá, Por exemplo, uma levadinha mais havaiana, que foi criada para aquele desenho Bob Esponja. Ou até alguma coisa um pouco mais erudita, como por exemplo o Baleto do Ponce. Ou algumas coisas que são bem clássicas, que hoje vão rolar inteiras, mas segue aqui só a intro. Muito bem. Parabéns. Obrigado, parabéns. Bem-vindo ao nosso município. Muito bem-vindo. É sempre muito bom ter artistas completos. E você faz parte desse rol do que nós precisamos, do que é arte. Então, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que os nossos seguidores do podcast Conversa Livre com Mari Ramos têm certeza que essa conversa ela não termina aqui. Ela vai bem longe. Tenho certeza, Mari. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Um abraço, um beijo para todos vocês do Conversa Livre. Gente, se inscrevam aí, deixem o like e continuem acompanhando. E se puderem, apareçam aí, né? Apareçam. Nós temos programação... O festival vai rolar até sábado. Até sábado. Ainda temos atividades quinta, sexta e sábado. E eu vou passar tudinho para vocês ao vivo no programa Conversa Livre desta quarta-feira. Tá bom? Um abraço.